Vamos abrir em João capítulo 20. Evangelho de João capítulo 20. Vamos ler primeiramente do 24. Antes vamos fazer assim, Primeiro João 19:34. João capítulo 19, volta aí uma página se necessário, 34. Vamos ler? Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Agora o capítulo 20, vamos ler do 24 até ao 29, amém? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aleluia. Senhor, uma vez mais, queremos olhar para o seu lado, queremos te contemplar. Nós te adoramos porque o Senhor é aquele que foi erguido no madeiro. Ó Senhor, nós te adoramos porque sabemos que tu és Deus forte, mas é aquele que também se esvaziou e aquele que foi obediente até a morte. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro, o Senhor foi ferido até a morte. E aleluia, que do seu lado saiu sangue e água. Obrigado, Senhor, por ter aberto para nós um novo e vivo caminho pela sua carne. Obrigado, Pai, por nos receber em Jesus. É com intrepidez que nós queremos nos achegar a Ti, pelo novo e vivo caminho que o Seu Filho abriu para nós. E queremos também, Senhor, termos para Ti, Senhor, uma aproximação com uma fé sem fingimento. Queremos nos aproximar de Ti nessa noite com sinceridade de coração. E queremos ter também os nossos corações purificados de uma má consciência. Fala com todos nós, para que possamos ganhar entendimento nessa noite e para que possamos também sermos encorajados para terminarmos a nossa carreira como nós cantamos. E queremos, como já foi orado por muitos aqui, receber naquele dia a coroa da vida. Queremos, Senhor, alcançar esse galardão
queremos a salvação da nossa alma. Esse é o nosso clamor a Ti. Fala com todos nós por meio da Sua rica palavra, Senhor. Amém. Irmãos, se o Senhor permitir, gostaria hoje de ver uma última vez com os irmãos, nesse estudo que nós temos tido do corpo do Senhor, um momento de nós pararmos e contemplarmos o lado do Senhor. Se o Senhor permitir, hoje eu gostaria de encerrar esse assunto. E o encargo que o Senhor me deu é de nós considerarmos ainda que o sangue e a água vertidos do lado do Senhor Jesus na cruz foi para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. É maravilhoso nós vermos como que Deus ele tem esse desejo. Nós sabemos que por causa do pecado, o homem ele perdeu o acesso à árvore da vida, o caminho para Deus. Nós sabemos disso, né? Depois que Adão e Eva eles pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus, expulsos do jardim do Éden. Um querubim guardou esse caminho, um refugir de uma espada que se revolvia ali, impedindo o acesso. Mas é maravilhoso vermos como Deus, Ele quis restaurar esse caminho, irmãos. Ele quis restaurar esse acesso. E para que esse caminho pudesse ser restaurado, é necessário nós considerarmos essas duas coisas que foram vertidas do lado do Senhor, porque senão não teria como nós nos aproximarmos de novo de Deus. E quais são esses dois elementos? Sangue e água. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos lá o tabernáculo. E depois, mais tarde, nós temos o templo. E vamos lembrar como que era essa edificação, essas edificações. Você tinha ali o átrio exterior, eram 3 partes, né? Tinha o santo lugar e tinha o santo dos santos. E no átrio exterior tinha ali 2 móveis, os irmãos lembram quais eram? Um era o quê? Antes da bacia. E o que acontecia naquela mesa? Vamos chamar de altar. Um altar de sacrifícios. Não é isso? Ali, o sacerdote, ele recebia a oferta do povo e ele sacrificava. O sangue era derramado naquele altar. Para quê, irmãos? Por que isso era necessário? Por que aquelas ofertas eram necessárias? Os irmãos percebem que é para que o homem pudesse se aproximar de Deus, se achegar a Deus. E depois do sacrifício, né, tinha ali no átrio exterior o altar de sacrifício, e depois você tinha, assim, o quê? A bacia de bronze. E o que tinha dentro daquela bacia? Água. Para que era aquela água? Era para os sacerdotes realizarem a purificação, eles se lavarem ali as mãos, os pés, para que então eles pudessem entrar onde? No santo lugar primeiro. E ali no santo lugar tinha também alguns móveis. Quais eram os móveis que tinha ali? No santo lugar. A mesa dos pães, não é isso? O candelabro, e tinha mais um móvel. O altar agora do quê? De incenso. É isso aí. O altar de sacrifício lá fora. Então, esse é um lugar, é um ambiente de servir a Deus, em que o sacerdote entrava ali para servir, cuidando daquele candelabro. Irmãos, tudo isso tem significado espiritual. Viu, André? Nós estamos vendo os 7 espíritos lá em Isaías, né, capítulo 11. E a última vez que eu estava estudando, um irmão estava fazendo essa relação do candelabro, porque tinha 7 hastes
com os 7 Espíritos de Deus. Então, tudo que tem ali, a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, tem um significado. E quem entrava ali era o sacerdote para servir a Deus em favor do povo. E depois ainda do santo lugar tinha mais um ambiente. E que ambiente era esse? O Santo dos Santos. Agora sim, o que tinha no Santo dos Santos? A Arca da Aliança. E o que a Arca da Aliança representava, irmãos? A presença de Deus. Mas os irmãos percebem que você tem aí um caminho. E o primeiro passo nesse caminho para o homem poder caminhar em direção à presença de Deus, o que você tem? Sangue e água. Porque sem sangue e sem água, nós não podemos nos aproximar de Deus. Irmãos, isso não é algo tão maravilhoso, porque isso já ali no tabernáculo e mais tarde no templo já apontava para a obra que Jesus viria realizar. Porque o sangue que permite eu e você nos aproximarmos de Deus não era aquele sangue dos animais e nem era a água daquela bacia, mas foi algo resultado da obra do nosso Senhor Jesus na cruz. E quando ele foi pendurado na cruz, já morto, o soldado enfiou uma lança nele. E do seu lado, o que saiu? Sangue e água. E para que é o sangue e água? É para abrir esse caminho de novo. Para eu e você podermos nos aproximar. E quem é que abriu esse caminho, irmãos? Foi eu e você? Foi Jesus. Porque era da vontade de Deus abrir esse caminho. Para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus. Então, vamos ver um texto que fala disso no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10. Por favor, irmãos, abram lá. É um texto conhecido, mas que o Senhor possa falar um pouco mais aos nossos corações. Atos 10, do 19 ao 22. Por causa do tempo eu vou ler, mas vai acompanhando aí quando você chegar lá. Atos 10, 19 a 22. Quem chegou pode ler comigo. Atos não, Hebreus, obrigado. É que o Evânio já conhece já. Ele já até sabe qual que é o texto. É Hebreus, irmãos, perdão. Obrigado, Evânio. Hebreus 10, do 19 ao 22. Hebreus 10, 19 a 22. Vamos ler quem chegou. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Amém. Os irmãos perceberam que nesse texto nós temos novamente os dois elementos, sangue e água. Presta atenção que no versículo 19 fala do sangue e no versículo 22 fala da água. E nesse texto fala de uma aproximação, de nós nos aproximarmos do Senhor, entrando no Santo dos Santos, fala de uma realidade espiritual, que eu e você podemos experimentar aqui na reunião da igreja, mas também podemos experimentar no nosso viver diário. E para nós podermos nos aproximar de Deus, é necessário esses dois elementos, sangue e água. No início do versículo 19, o texto fala sobre nós nos aproximarmos de Deus,
E o caminho para fazermos isso, primeiro ele fala, nós somos encorajados a termos intrepidez. A palavra intrepidez aqui, irmãos, ela significa confiança. Confiança. Amanda, se eu falar para você, vem aqui, por favor. Vem aqui, você está com medo de vir até mim ou não? Eu sei que você é tímida, mas você está com medo de se aproximar de mim? Não. Ah, isso é confiança. Nossa, mas a timidez dificultou, né? Pode sentar, por favor. Irmãos, poderia ser, eu sei que não foi talvez um exemplo tão bom, porque a Amanda é uma pessoa muito tímida, mas eu espero que ela não tenha nenhum problema comigo. Eu sou alguém que te assusta de se aproximar de mim? Da mesma forma, irmãos, o Senhor quer que eu e você nos aproximemos dele, com confiança. Nós podemos confiar. E onde é que nós estamos, em que se baseia essa confiança? O que é que nos dá essa confiança para nós podermos nos achegar a Deus? O texto fala, é o sangue de Jesus. Olha o versículo, tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue. O que Jesus realizou na cruz, irmãos, vertendo o seu sangue, foi para abrir esse caminho, para que eu e você pudéssemos nos aproximar de Deus com confiança. Confiança em quê? Confiança em nós mesmos. Não, é uma confiança no sangue, na eficácia desse sangue. E na sequência vai dizer aí, olha só, no versículo 21, depois de falar do sangue, que ele abriu esse caminho para nós, por meio da sua carne. O versículo 21 vai falar, eu acho maravilhoso como o Espírito vai se movendo na reunião, os irmãos vão orando aqui, coisas já que depois o Senhor colocou no nosso coração de compartilhar. Estou dizendo isso porque o Antônio foi um dos que orou pelo fato de Jesus ser o nosso sacerdote. E é o que vai falar aqui no versículo 21. Fala que nós temos, amado, nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que o sacerdote fazia? Qual que era a função do sacerdote? Ele intercedia pelo povo, para que Deus pudesse receber. E aleluia, que na casa de Deus nós temos um grande sacerdote, irmãos. E quem é esse grande sacerdote? Puxa, leia o livro de Hebreus, você vai ver que vai falar o tempo todo dele, é Jesus. Hebreus 2,17, ao falar desse grande sacerdote da casa de Deus, Hebreus 2,17 nos diz que ele é misericordioso e fiel. Você quer se aproximar de Deus? Eu sei que nós já partimos do pão, mas o diabo ele é realmente danado, irmãos, para nos afastar de Deus. E pode ser que você ainda, mas eu não sei se eu estou tão assim qualificado. Você crê que nós temos um grande sacerdote? E olha a característica dele, ele é misericordioso. Por que nós podemos nos aproximar, irmãos? Uma das suas características é essa. O que é misericórdia mesmo? Eu vou te dizer o que é o contrário da misericórdia. Imaginem que eu sou Deus e digo, vem cá você, não vou fazer isso com a Amanda de novo, não. E daí você está querendo se aproximar, né? E eu sou Deus. Digo, nem pensar o que você está pensando, você querer se aproximar, vai embora. Irmãos, isso é o contrário da misericórdia. Agora imagina que eu sou Deus, vem cá, Davi. Vem cá, Davi. Vem aqui, querendo se aproximar de mim, por favor. O livro de Hebreus fala que esse sumo sacerdote, hoje ele está sentado à destra de Deus, nas alturas, nos céus, na majestade de Deus. E daí vem lá o Dil, todo sujo. Quantos chegaram sujos nessa reunião aqui, irmãos? Imundos. Daí vem o Dil.
Humilde, né, Gil? Porque também se não for humilde não dá. Com sinceridade, nós vamos ver daqui a pouco. Daí você pede perdão. Peça perdão pelos seus pecados. Vocês estão ouvindo? Ele está orando aqui. Amém. Da tua graça, da tua misericórdia. O teu sangue me lave, Senhor. Perdoe-os. Amém. Torne digno de entrar na presença do Pai. Amém. Eu peço em nome de Jesus. Os irmãos ouviram a oração que ele fez ou não? Ele orou, querido Pai, perdoa os meus pecados e me recebe com o sangue de Jesus. Foi nessa. E daí o Pai, quem que está do lado do Pai, irmãos? O Filho. E o que ele carrega ali, esse Cordeiro de Deus? As suas chagas. E daí quando está o Dio agora aqui querendo se aproximar de Deus, é simplesmente para o Dio que o Pai olha? Não, é para o Filho. E é por causa desse sumo sacerdote misericordioso e fiel que o Pai fala, pode chegar. Pode se aproximar com confiança. Mas não é por causa de você, é por causa dele. Que você pode ter essa confiança. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Então, Hebreus 2,17 diz que ele é misericordioso e fiel. Hebreus 4,15 fala sobre esse grande sacerdote da casa de Deus, que ele se compadece das nossas fraquezas. Ele tem compaixão das nossas fraquezas. Hebreus 5,6 fala que ele é sacerdote para sempre. Hebreus capítulo 7 fala que ele é o nosso sacerdote perpetuamente, por toda a eternidade. Por que nós podemos ter certeza da salvação, da vida eterna, que nós poderemos habitar com Deus por toda a eternidade? Porque ele não é sacerdote só até o final dessa era, ele é sacerdote para sempre. Os irmãos têm noção disso? Louvado seja o Senhor. E Hebreus 8, versículo 1 também fala que ele está sentado à destra do trono na majestade nos céus. Louvado seja o Senhor. Agora, voltando ali para Hebreus 10, irmãos, é importante nós vermos que essa aproximação de Deus também envolve, por um lado, nós temos ali o Senhor, mas da nossa parte, no que diz respeito à nossa responsabilidade, nós precisamos cuidar do nosso coração. Eu não sei se os irmãos perceberam no versículo 22, mas quando fala de nós nos aproximarmos de Deus, essa aproximação envolve o nosso coração. Primeiro, diz aí no versículo 22 que nós devemos nos aproximar com o quê? Com sincero coração. E ainda o que fala do nosso coração? O que precisamos ter no nosso coração? Na sequência, falando do coração. Precisamos ter o nosso coração o quê? Purificado. Do quê? De má consciência. Então, primeiro, vamos olhar para o coração. Duas coisas, nos aproximar com sincero coração. Porque, embora nós tenhamos ali Jesus como nosso sacerdote, ali assentado, à destra de Deus nos céus, na majestade, como nós vimos lá em Hebreus 8:1, ainda quando nós nos aproximamos da nossa parte, uma coisa que nós precisamos ter nessa aproximação é um coração sincero. Só Deus pode ver os nossos corações, irmãos. O que é o contrário de um coração sincero? Um coração perverso? Eu acredito que o contrário é um coração hipócrita, falso, fingido. Irmãos, não é uma questão de performance. Nós precisamos
de realidade espiritual, e o Senhor é aquele que vê os corações daqueles que querem se aproximar dele. Mas uma coisa que nós vamos ver, que Deus exige de nós, é verdade. Algo que seja verdadeiro. Não pode ser uma coisa falsa. Não pode ser uma coisa fingida. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando nós éramos crianças, talvez nós já fizemos isso, de nos aproximar dos nossos pais e disfarçar um arrependimento. Os irmãos entendem o que eu quero dizer com isso? Você chora, né? Faz o teatrinho ali, engana, parecendo que tá. Daí pai e mãe, né? Tá bom, vai. Mas quantas vezes isso não é verdade? E com os filhos a gente às vezes vê isso também, que até pede desculpa, mas você percebe que é da boca para fora. Eu estou exagerando aqui, irmãos? Não é algo verdadeiro, não é algo motivado realmente por um arrependimento sincero. O contrário de se aproximar com um sincero coração, fala de falsidade. Então precisamos de algo que seja verdadeiro. Eu estou lembrando, eu sempre sinto vontade, quem sabe um dia o Senhor me ajude, de encontrar esse testemunho que me ajudou há muito tempo atrás. Era de um irmão, num tempo de guerra, num período muito difícil, e daí os cristãos conseguiram se reunir, e esse irmão, que era um líder, ali ajudando os irmãos, né? Ele deu um conselho. Que conselho é isso? Imagina, irmãos, a gente em tempo de guerra, talvez a gente pudesse falar, olha, cuidado, precisamos arrumar um lugar melhor para se esconder, alguma coisa assim, evita isso, evita aquilo. Mas não foi isso que esse irmão falou para a igreja. O que ele falou para a igreja? Nesses tempos que nós estamos vivendo, difíceis, de guerra, uma coisa que nós precisamos garantir, eu e você, é que todos os dias nós tenhamos um encontro com Deus e que esse encontro seja verdadeiro. Irmãos, nós estamos ou não estamos vivendo tempos difíceis? Mas amanhã, segunda-feira, nós precisamos nos encontrar com Deus. E precisamos garantir, irmãos, que esse encontro seja verdadeiro. Não é algo só para cumprir um dever religioso, mas algo real, algo verdadeiro. E outra coisa que fala relacionada ao nosso coração, diz assim, ó, tendo o coração purificado de má consciência. É uma outra coisa que nós precisamos tratar o nosso coração. É interessante, né? Vamos lembrar da consciência. A consciência, por um lado, é uma faculdade do nosso espírito humano. Essas coisas, irmãos, nós sabemos que nós aprendemos lá atrás com Otmani e precisa juntar na Bíblia, onde fala tudo isso. A comunhão relacionada ao espírito humano, a intuição e também a consciência. E por outro lado, nós vemos nesse versículo aqui, que a consciência também é uma faculdade do nosso coração. Vamos lembrar que quando fala do nosso coração, nós temos as três partes da alma. Quais são as três partes da alma? Mente, vontade e emoção. E além das três partes da nossa alma, o nosso coração também é composto pela consciência, que é uma faculdade do espírito. E para que serve a consciência, irmãos? Quem foi que criou a consciência em nós? Foi Deus. E para que serve a consciência em mim e em você? Para despertar, para acusar, para tocar. Alguns o problema é a boca, mas não estou falando só no sentido de falar, de maledicências, até de comer. Para alguns o problema é a gula,
Às vezes é sim a maledicência. Para outros, tem outros problemas, né? Vários pecados, várias fraquezas, mas tem algo que Deus colocou em mim e em você. Quando eu exagero, seja com a Lídia ou com a Giovana, que elas convivem comigo mais tempo, quando eu vou além do que eu devo e erro com elas, tem algo de Deus em mim, que é a consciência, que dispara uma sirene. É como se fosse um alarme que dispara. Naquele momento é para eu saber que eu devo parar. Não é só os filhos que erram com os pais também podem errar com os filhos. Às vezes eu posso exagerar com a Giovana, e às vezes erro com ela, exagero. É só eu como pai que às vezes exagera aqui ou não? E vamos supor que eu me exagero, vou além da conta, vamos supor que eu erre. Sabe aquela orientação bíblica de não levar os filhos à ira? E às vezes a gente provoca a ira nos nossos filhos ou não, irmão? Eles erram, mas não vão ficando também achando que vocês não é, que vocês erram também. Porque o que pede para os filhos em relação aos pais? Qual que é? Honra. Então, às vezes, eles também não honram, eles desobedecem. Então, seja quando a Giovana me desobedece, deixa de me honrar, ou seja, quando eu faço coisas que provocam ela a ira. Eu conheço pais que, por exemplo, gostam de bater. Isso acontece mais quando é menino. Então, toda hora que chega perto, né, e dá paulistinho, faz essas coisas. Daí o filho chora e fica todo com raiva do pai por causa dessas brincadeiras. Vocês já viram isso que eu estou falando ou não? Essas coisas acontecem, está errando. Mas tem algo de Deus em mim e em você, que é chamado de consciência. Eu vou me expor aqui. Né? Eu gosto muito de comer algumas coisas aí, né? E a Lídia fica pegando no meu pé. Mas vira e mexe eu vou lá ainda e pego. A consciência, o que ela faz quando a gente está fazendo algo que está ofendendo a Deus? Ela toca, irmãos. Ela toca. É até difícil explicar. Você consegue reconhecer quando a consciência ela fala com você ou não? Quando Deus usa a consciência, você ultrapassou o limite. Agora, aqui ele está falando de nós sermos purificados de uma má consciência. E eu queria colocar um contraponto lá em 1 Timóteo. Abram comigo lá, irmãos. Abram em 1 Timóteo, capítulo 1. Olha o versículo 5. 1 Timóteo 1,5, vamos ler juntos. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração pura e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Então, quando Paulo escreve para Timóteo, ele está dizendo que aquelas coisas que ele está falando para ele é para promover essas coisas, irmãos, um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. Agora, no capítulo 1 ainda, vamos ler o 18 e 19, irmãos. 1 Timóteo 1, 18 e 19, vamos ler. Este é o dever de que te encarrego, ó Timóteo, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e o quê? Boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Lá está falando em Hebreus de nós sermos purificados de má consciência. Aqui está dizendo que alguns, por terem rejeitado uma boa consciência, o que aconteceu com eles, irmãos? Naufragaram como um navio que afundou
na fé. E para a gente ter certeza que essas coisas acontecem, o Paulo cita o nome de dois aí. Quem são? É citado, ele diz, isso aconteceu com Himeneu e com Alexandre. E por que é que eles naufragaram na fé? Porque eles rejeitaram o que, irmãos? Uma boa consciência. Irmãos, isso significa que do lado de Deus tem coisas que às vezes a gente faz e Deus ele fala, para. Tem coisas que a gente insiste e o Senhor continua falando, para. Tem coisas que talvez por dias, por semanas, por meses, talvez tenha coisas por anos que nós estamos ainda carregando na nossa vida. E o Senhor está falando, para! E qual que é o problema, irmãos, de nós rejeitarmos esse falar de Deus na nossa consciência? É o naufragar na fé. Insistimos em tomarmos os nossos próprios caminhos e não seguimos os caminhos de Deus. Dá para terminar bem isso, irmãos? Olha Jonas, Deus chamou Jonas para ele ir lá para Nínive. E para onde que ele foi? Para outro lugar. Sabe qual foi? Eu vi isso ontem, por isso que está fresco na memória. Sabe qual é a distância que ele foi? Para o lugar que ele foi? Deus mandou ele para um lugar. E ele foi para outro lugar. Sabe o quanto ele se distanciou do lugar que Deus mandou ele ir? 4.000 quilômetros. Eu e você, irmãos, Deus fala essa direção. E quantas vezes a gente insiste em tomar os nossos próprios caminhos, a querer tomar uma outra direção. Mas aleluia que o Senhor é bom, irmãos. Apesar de toda essa rebeldia de Jonas, a misericórdia de Deus alcançou ele ou não? Precisou acontecer aquelas coisas lá. Cair no ventre de um grande, não é uma baleia, é um grande peixe. Mas ali no ventre da grande peixe, o que aconteceu com Jonas? Ele se arrependeu. Irmãos, talvez eu e você possa pensar, para alguém que agora está no ventre de um grande peixe, esse já era. Se você recebesse a notícia, o que aconteceu com Antônio? Ele foi jogado ao mar e a gente viu um grande peixe engolindo o Antônio. Você acharia que ele ainda tem alguma chance? Irmãos, o Senhor é tão bom. Ali ele se arrependeu. Louvado seja o Senhor, porque para aqueles que se arrependem, ainda que tenham se distanciado tanto, existe um caminho de volta. Mas do nosso lado, precisamos de sinceridade. E precisamos lidar com a má consciência. A consciência má, irmãos, é aquela consciência que você não está mais ouvindo. E ter uma boa consciência é quando você quer. Não, eu quero pegar isso aqui. Mas o Senhor está falando, não pega. Exercitar uma boa consciência, o que é fazer o que com isso aqui? Senhor, o Senhor não quer mesmo? Então tá. Não vou ficar com isso para mim. Irmãos, isso é ter uma boa consciência. Podemos considerar isso em coisas pequenas e coisas grandes. Uma boa consciência. Precisamos disso ou não, irmãos? Será que precisamos ser purificados nessa noite de uma má consciência? Vamos pedir isso para o Senhor? Vamos pedir? Senhor, me purifica. Me purifica de uma consciência má. Me ajuda a ter, Senhor, uma boa consciência. Amém.
E aí, o texto de Hebreus 10, para acabar, vai falar assim, para quase acabar, tá? Ele vai falar assim: tendo o corpo purificado com água. E essa purificação da água, irmãos, é uma referência à purificação sacerdotal. Se os irmãos abrirem Êxodo capítulo 30, os irmãos vão ver que para os sacerdotes, para Arão e os seus filhos poderem entrar na tenda da congregação para servir a Deus e não serem mortos, eles deveriam, depois de ter realizado a oferta, se lavar naquela água da bacia de bronze. Isso está lá em Êxodo 30, do 17 ao 21. Então, para poderem servir a Deus, se achegar para ministrar ali e não morrerem, eles precisavam dessa purificação. E essa aproximação, ela também vai dizer, irmãos, que ela é em plena certeza de fé. Olha outra coisa que precisamos para nos aproximar de Deus. É uma questão de fé. De fé. Em plena certeza de fé. E quando fala de fé, irmãos, para encerrar, vamos considerar essa última menção do lado do Senhor, em João 20. Em João 19, Jesus está na cruz, o seu lado é ferido, sai sangue e água. Mas em João 20 é mencionado o lado do Senhor novamente. Porque Jesus ressuscitado, ele aparece para os discípulos, mas tem um que não está lá. Quem é que não estava? Tomé. E o que Tomé falou? Eu só acredito se eu ver. E não só se eu ver, além de ver, eu preciso o quê? Eu preciso colocar o meu dedo. Lembra, Davi? Eu preciso colocar o meu dedo e no lado eu preciso pôr a minha mão. O dedo é ali onde foi pregado. Onde foi rasgado, provavelmente era algo maior. Se eu não colocar o dedo na mão e nos pés, e se eu não colocar a mão no lado, eu não posso crer. 8 dias depois, nós podemos considerar aí a presença visível de Jesus. Porque Jesus, ele aparece novamente depois. E ele fala: Tomé, vem cá, Tomé, se aproxima. Põe o dedo. Coloca a mão aqui, Tomé. E daí o que Tomé faz? Ele cai de joelhos aí. E o que ele fala para o Senhor? Fala: Senhor meu e Deus meu. Foi o que Tomé, depois dele ver, colocar o dedo, pôr a mão, essa foi a reação dele: Senhor meu e Deus meu. E o que Jesus fala para ele, irmãos? Porque você me viu, Tomé. Olha para mim, Tomé. Porque você me viu, você creu. E o que mais que ele diz? Antes disso ainda, quando ele fala para ser crente: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. O que é um crente, irmãos? É alguém que crê. E depois ele vai tratar com essa necessidade de ver e tocar para crer. O que ele vai falar, Tomé? Bem-aventurados os que não viram. Irmãos, de quem que ele estava falando? De todos nós. Você viu Jesus? Mas bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram, mas o que? Creram. Obrigado, Tomé. Pode voltar para o seu lugar. Irmãos, para encerrar, então essa última menção do lado do Senhor, nós temos essa declaração: eu preciso ver o lado do Senhor numa aparição física, ou talvez até ali sobrenatural, em que Jesus aparece para mim, como eu sei que já aconteceu com muçulmanos, já aconteceu com Paulo. Jesus apareceu para Paulo mais de uma vez ou não? Apareceu. Eu preciso ver para crer. Ele está falando: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Irmão, ser um seguidor de Jesus é uma questão de fé. O mundo vai nos falar que a fé é uma loucura, é uma besteira.
e que algo realmente importante é a ciência, não é? Vai nos dizer essas coisas. Mas o que a palavra de Deus nos fala a respeito daqueles que querem se aproximar de Deus, só tem uma coisa que agrada a Deus, e o que é? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é. E Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. E para encerrar, eu quero ler com você 1 Pedro. Abre lá, por favor, irmãos. Primeira Epístola de Pedro. Capítulo 1. O versículo central que eu quero ler é o 8, mas eu quero ler desde o 3. 1 Pedro 1, desde o 3. Acompanha comigo aí quem chegou lá. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. O 9 também. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, Pedro está falando coisas tão preciosas aqui. Ele está falando sobre a importância da nossa fé. Ele diz que o Pai, por causa da sua misericórdia, nos regenerou, nos deu uma viva esperança por meio da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que Ele nos promete é uma herança. Quantos de nós pedimos para o Senhor que a gente quer a coroa da vida, como nós cantamos? Está preparado para mim, você é uma herança incorruptível. O que fala aí mais dessa herança? Ela está reservada para nós nos céus. Mas Pedro vai falar, mas ó Marcelo, mas tem um detalhe, exulta, mesmo que no presente, se necessário, você seja contristado por várias provações. Quem aqui tem passado por provações, irmãos? Levanta a mão aí, olha aí. Então não é só eu. Irmãos, existe um mistério na vida cristã, que é Deus permitir que eu e você passemos por muitas provações. Existe um mistério, que isso já incomodou muitos ao longo de toda a história da humanidade. É o fato de Deus permitir sofrimentos na minha vida e na sua vida. É um mistério. Deus permite. E essas provações, que elas se manifestam nas nossas vidas, tem uma razão ou não? Qual que é a razão aí? Pedro vai comparar isso com um fogo. Viu, Samuel? É um fogo. É fogo. Estou falando isso, né? Você sabe. É fogo. E para que e qual que é a razão dessas coisas aí? O fogo serve para quê, irmãos? Para apurar.
E o que precisa ser apurado não só na vida de Abraão? Abraão era o pai da fé, mas a fé dele foi provada ou não, irmãos? E então aí o que precisa ser confirmado, é Pedro falando, é o valor da nossa fé. Como que Deus permite, hein, Marcelo? Ficou quanto tempo lá de cama? Umas 2. E você, André, com a Moriá, quanto tempo passando mal? Blasfemaram ou louvaram a Deus? Murmuraram ou deram graças? E aí, Marcelo? Mais rápido. Irmãos, um monte de coisa vai acontecendo na minha experiência e na sua experiência, é como um fogo. Mas esse fogo é para fazer o quê, irmãos? Confirmar o valor da nossa fé. E aqueles que perseveram têm um galardão, irmãos? Aqueles que permanecem na fé têm um galardão? Qual que é o galardão que eu e você receberemos? Antes vai dizer assim, ó, a quem não havendo visto amar, está falando de Jesus na sua vinda quando ele se manifestar. E como é que mesmo não tendo visto Jesus, eu e você podemos amar? Porque esse amor, irmãos, é alimentado pela fé. Pela fé. E aí vai dizendo assim, ó, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. E aqueles que perseveram nesse caminho, o que eles vão obter, irmãos? O fim da vossa fé. E qual que é o fim da nossa fé? A salvação da nossa alma. Mas você percebe que é necessário perseverança aí, irmãos? O que fala? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Oi. Na mão de quem? Da Sônia. Poxa. 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 Eu fico imaginando a experiência de Paulo, né, irmãos? Paulo tinha uma alta posição, ele se esvaziou de tudo aquilo para ganhar a Cristo. O que ele ganhou? O que ele ganhou foram muitos açoites, o que ele ganhou foi naufrágio, o que ele ganhou foi fome. Mas no final de tudo, o que ele ganhou? A certeza de que a coroa da vida estava guardada para ele. Imagina aqueles mártires, irmãos, o que eles ganharam? Aquelas feras ali prontas para devorar, aquele estádio cheio de pessoas loucas, mas uma certeza de que o fim da fé deles seria a salvação da alma. Que eu e você, irmãos, não venhamos a parar no meio do caminho, mas que possamos perseverar na fé. Ainda que por breve tempo, se necessário, de tempo em tempo, o fogo venha. E ele vem. Louvado seja o Senhor por isso, mas que o valor da nossa fé possa ser confirmado. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque a sua palavra, ela é alimento para a nossa alma, luz para os nossos caminhos e também o nosso encorajamento. Obrigado, Senhor, por falar aos nossos corações. Que o Senhor possa nos guardar na fé. Obrigado, Senhor, por ter vertido do seu lado sangue e água.
Nós não vimos isso, nós não estávamos como João e como outros ali tão perto que viram e testemunharam, mas embora não tenhamos visto, nós estamos aqui porque nós cremos, Senhor. Ó Senhor, e como aguardamos essa sua manifestação. Vem, Senhor Jesus, e que naquele dia possamos receber da sua mão a coroa da vida. Nós queremos ser como Paulo, que persevera para completar a carreira. Ó Senhor, e combatendo o bom combate, nos ajude a perseverar, não ser daqueles que naufragam na fé. Nos ajuda também a termos para contigo, Senhor, uma boa consciência. Nós queremos ter as nossas consciências purificadas nessa noite, e no nosso viver diário queremos ter também uma boa consciência, Senhor. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus.